longe. Eu já mandei mensagem mais de uma vez a vocês, mas sempre gosto de lembrar, nós vamos terminar todo o conteúdo do semestre na próxima terça-feira. Então, terça-feira que vem, a gente vai terminar todo o conteúdo do semestre e na quinta-feira nós faremos uma revisão. Nas aulas de junho, vocês estão dispensados, não precisa estar em sala de aula, eu estarei para tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram. Durante as aulas de junho, vocês estão dispensados, até porque a gente já vai ter concluído a nossa matéria, ter feito a revisão, e eu estarei em sala apenas para dúvidas que vocês tenham. Mas se você não tiver dúvida, você está completamente liberado. E no dia 10 de junho, a nossa prova. Não, Vitor, pode perguntar. Então, falta esses recursos e ação de impugnação, né? Exato. A gente vai ver hoje recurso especial extraordinário, e aí na quinta-feira, depois de amanhã, e na próxima terça-feira, aí nós vamos falar de habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Tá? Então, hoje a gente vai falar de recurso especial e extraordinário, e nas duas próximas aulas, nós vamos falar das chamadas ações de impugnação, o habeas corpus, mandado de segurança e a revisão criminal. Com isso, repito, dia 25, terminamos. Juliana, estamos todos nós, literalmente todos os dias, né? Por isso que eu não vejo sentido, se nós já terminamos a matéria, se nós vamos alcançar fazer no dia 27 uma revisão, eu prefiro que vocês usem essas aulas aí da primeira semana de junho para revisar o conteúdo e estudarem para a prova, para que na nossa prova, na AV3, dias 10 e 15 de junho, vocês cheguem bem, tá certo? Então, repito, dia 25 de maio a gente termina o nosso conteúdo, dia 27, na quinta-feira da semana que vem, nós faremos uma revisão, e aí daí vocês estão liberados, o único compromisso será a prova. Estamos combinados? Eu já avisei isso mais de uma vez lá no nosso grupo de WhatsApp, mas de qualquer maneira, converse e lembre aos colegas que por algum motivo não estão aqui na aula hoje, tá bom? Não, a matéria, Isa, eu vou cobrar apenas decisões, nulidades e recursos, né? Recurso incluindo habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. A não ser que vocês queiram que cobre tudo. Se vocês quiserem, eu posso cobrar tudo. Mas não, professor, não, obrigado. Só decisões, nulidades e recursos. Tá tranquilo. Ricardo. Professor, esse recurso vai cair também um recurso especial e extraordinário também, né? Tudo que a gente viu de recurso. Teoria geral, recurso em sentido estrito, agravo de execução, apelação, recurso especial e extraordinário, e o que nós vamos ver nas duas próximas aulas. Tá bom? Queridos, então vamos aqui avançando na nossa matéria, né? E hoje nós vamos ver o recurso especial e o recurso extraordinário. Primeiro, esses recursos não são recursos que são propriamente novidades, ao contrário da apelação, ao contrário do recurso em sentido estrito, ou mesmo agravo de execução. Por quê? Porque o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de processo constitucional, estão lá no grande guarda-chuvas do processo constitucional, que cada ramo processual, cada ramo específico processual, vai até o arcabouço definido pela Constituição e toma para si esses recursos, utilizando da forma que seja mais adequada. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário, essa é a primeira coisa, eles são recursos constitucionais, eles não estão ali para atuar apenas no processo penal. Ou seja, a estrutura que vocês aprenderam do processo civil é a mesma estrutura do processo penal,
do processo do trabalho e etc. E ele já te ouço, Vitor, só para fechar essa segunda ideia, eles são recursos de motivação vinculada. O que isso significa? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. O recurso de motivação vinculada é aquele recurso, meu querido Aloysio, que exige algo a mais do que a sucumbência, ou seja, não basta ter perdido, eu preciso de algo além disso. No caso do recurso extraordinário, uma ofensa à Constituição, e do recurso especial, uma ofensa à lei federal. A gente vai ter, além da sucumbência, ou seja, não é suficiente você ter perdido. Para que você apresente um recurso extraordinário, você precisa ter efetivamente uma ofensa concreta à lei federal, à Constituição Federal, e o recurso especial, uma ofensa concreta à lei federal. Pode perguntar, Vitor. Então, existem artigos da Constituição que falam desses recursos e o CPP pode talvez colocar o método de procedimento de como colocá-los? Não, você vai pegar todo o procedimento do processo constitucional e aquelas hipóteses que estão lá na Constituição. Não há uma linha no Código de Processo Penal que trate do recurso especial e extraordinário. Eles são recursos extraordinários e especiais lá na Constituição, que eu os trago e os incorporo no processo penal tal qual estão lá. A gente vai ver daqui a pouquinho que, na hora que você vai para as hipóteses específicas do recurso extraordinário, do recurso especial na Constituição, por uma característica que o direito penal tem, a gente vai ver que nem todas as hipóteses que estão na Constituição são utilizadas, algumas são pouco utilizadas, mas o arcabouço, a estrutura, né, por exemplo, o prazo é de 15 dias, quem define isso? O processo constitucional. Então, a gente vai ter a estrutura aqui toda desenhada e delimitada no próprio processo constitucional. É por isso que eu usei a expressão, eu queria enfatizar essa expressão. O processo penal toma emprestados esses recursos do processo constitucional. Né? A gente vai ter, efetivamente, esses recursos emprestados ou tomados emprestados do processo constitucional. Uma característica importante, o recurso especial e o recurso extraordinário discutem questões só de direito. Então, as questões de fato, aqui, Milena, se houve um tiro da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, se foram 4 facadas ou 5 facadas, se a subtração, Micael, foi de 10 mil reais ou de 12 mil reais, essas questões relativas ligadas ao fato, elas devem ser resolvidas no primeiro grau e no segundo grau. Ou seja, até o Tribunal de Justiça e até o Tribunal Regional Federal, é possível a gente discutir questões de fato. Agora, daí para frente, eu vou discutir só questões de direito, apenas questões de direito eu vou poder discutir. E uma característica essencial que eu queria que vocês anotassem é que a regra no processo constitucional, o padrão é que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não possuem efeito suspensivo. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário não atendem, não possuem o efeito suspensivo. Luana, quando eu apresento um recurso especial, quando eu apresento um recurso extraordinário, nós não teremos efeito suspensivo. Agora, no caso do processo penal, especificamente do processo penal, quando o processo penal se apropria desses recursos, por força de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que eu só posso executar a pena após o trânsito em julgado pleno, completo daquela decisão condenatória, nós acabamos conferindo ao recurso especial e extraordinário
no nosso processo penal, esse efeito suspensivo. Então, como regra, o recurso especial e o recurso extraordinário, Marisa, não têm efeito suspensivo. Porém, quando eu os aplico no processo penal, por força do entendimento que atualmente o Supremo Tribunal Federal tem, de que eu só posso executar a pena depois do trânsito em julgado completo, absoluto, em relação àquela decisão condenatória, eles acabam gerando esse tipo de efeito. Então, quando eu apresento um recurso especial ou quando eu apresento um recurso extraordinário, significa dizer que não houve ainda o trânsito em julgado, significa dizer que nós estamos discutindo nessas instâncias superiores em Brasília aquela condenação, estamos voltando a reanalisar aquela determinada condenação, e isso faz com que a gente não possa, de maneira nenhuma, executar a pena, repito, segundo o entendimento que o Supremo Tribunal Federal adotou a partir de 2019, depois de muitas idas e vindas. Para que eu possa, seja muito bem-vinda, Sandra, para que eu possa ter admitido, ou seja, ter conhecido um recurso especial e um recurso extraordinário. Aloysio, você deve se recordar, você é um brilhante aluno, daquela nossa aula sobre teoria geral dos recursos, em que eu tinha lá aqueles requisitos essenciais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade. E nós vimos ali, Vitória e Micael, que aqueles requisitos, eles eram considerados no primeiro juízo, na primeira porta que os recursos precisam passar, que é o chamado juízo de admissibilidade. Na admissibilidade, para que ele seja conhecido ou não conhecido, nós vamos ter que avaliar esses requisitos formais: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade. Quando a gente analisa o juízo de admissibilidade de um recurso, vocês sabem muito bem isso já, a gente nem está dizendo que o direito ali é bom ou ruim. Nós simplesmente estamos dizendo que eles preencheram os requisitos essenciais para que o recurso formalmente exista e possa ser enfrentado no âmbito do tribunal competente. Então, para que eu possa conhecer, para que eu possa admitir uma apelação, um recurso em sentido estrito, um agravo de execução, eu preciso observar o quê? Legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade. No caso do recurso especial e do recurso extraordinário, vocês estão vendo aí no slide, fora esses elementos, nós precisamos ter, no caso do recurso extraordinário, mais 5, e no caso do recurso especial, mais 4. Porque esse inciso quinto aqui, ó, esse quinto requisito, ele é exclusivo do recurso extraordinário. Então, o que significa aqui é o seguinte: para que eu possa, Milena, conhecer de um recurso extraordinário, ele precisa passar os 10 elementos, 10 requisitos. Aqueles 5 que nós já conhecemos pela última vez: legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade, e mais 5 do recurso extraordinário e mais 4 do recurso especial. Isso tudo, repito, para gerar o conhecimento, para gerar a admissibilidade, né? Então a gente vai ter, efetivamente, dentro dessa perspectiva, a lógica de que, se tudo isso estiver ok, recurso conhecido, e aí nós passamos para analisar o mérito do recurso. Então, quais são esses requisitos? O primeiro deles é o esgotamento das instâncias ordinárias. Ou seja, eu só posso ir, né, para um tribunal superior se nós tivermos exaurido, esgotado
Sandrinha, fica tranquilo que o próximo slide é exatamente o artigo 102, a gente já vai trabalhar com ele aqui. Pode ficar tranquila, querida. Muito obrigado. Então, veja, o primeiro requisito especial é que eu preciso ter aqui o esgotamento, o exaurimento, não, de forma alguma, peço desculpas, não, porque a sua ajuda é extraordinária, só porque você nem precisa se dar o trabalho, daqui a pouquinho a gente já vai ter aqui, viu? Fica tranquilo. Então, a primeira coisa é que eu só posso apresentar um recurso para o STJ, no caso, um recurso especial, ou para o STF, no caso, um recurso extraordinário, se eu tiver esgotado, exaurido, encerrado todos os recursos dos 2 primeiros graus nessas instâncias ordinárias. Ou seja, eu apresentei a ação no primeiro grau, foi julgada, todos os recursos que eu poderia utilizar para o segundo grau, eu os utilizei, eu os exauri, trabalhei ali com todos os recursos possíveis e imaginados. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter a possibilidade, repito, deste esgotamento. Então, em outras palavras, para que eu possa, Aloysio, pensar em encaminhar um recurso para o STJ ou para o STF, eu tenho que ter queimado, Micael, todos os cartuchos nas 2 primeiras instâncias. E não é só. Aquela ofensa à Constituição e a ofensa à lei federal que eu falava, há de ser uma ofensa direta. Aqui eu tenho que ter uma ofensa direta. Ou seja, quando eu recorro ao STJ, quando eu recorro ao STF, eu tenho que demonstrar ao STJ e ao STF que aquela decisão das instâncias ordinárias ofendeu de forma direta, específica, uma regra contida no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, falando de recurso especial, ou uma regra contida na Constituição Federal, quando a gente fala de recurso extraordinário. Então, eu preciso, efetivamente, ter ali claramente a estrutura dessas ofensas diretas. Então, ao apresentar um recurso especial, ao apresentar um recurso extraordinário, eu preciso ter, de forma muito concreta, essa indicação de que tal artigo do Código Penal foi contrariado, tal artigo da Constituição foi contrariado. E mais ainda, tem que existir o chamado pré-questionamento. O que significa o pré-questionamento? Já te ouço, Vitor. O que significa o pré-questionamento? Significa que aquilo que eu estou levando ao STJ, aquilo que eu estou levando ao STF, em outras palavras, dizendo que houve uma ofensa ali à lei federal, ou que houve uma ofensa à Constituição Federal, eu pré-questionei nas instâncias ordinárias. Então, aqui, Milena, o que isso significa? Significa dizer que no meu recurso ao STJ, assim como no meu recurso ao STF, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer, olha, STJ, esta ofensa aqui ao Código Penal, eu tentei resolver lá no Ceará, tanto no primeiro grau, quanto no Tribunal de Justiça. Mas eles não resolveram. Eu pré-questionei isso lá. Ou seja, o pré-questionamento é que você, no primeiro grau, ou você, no segundo grau, tenha dito expressamente que você visualizava, que você via uma ofensa à lei federal, que se não fosse reparada, você levaria isso para Brasília. Então, é como se o STJ te perguntasse o seguinte, meu amigo, essa ofensa à lei federal que você está me trazendo aqui no recurso especial, você questionou isso lá em Fortaleza? Você questionou isso no Tribunal de Justiça do Ceará? E aí você vai dizer sim, ó, na apelação, quando eu apelei, eu já disse, olha, TJ Ceará, há uma ofensa à lei federal, ou há uma ofensa à Constituição. Então, para que eu possa apresentar um recurso a um tribunal superior, aquele ponto que eu estou impugnando, aquela ofensa direta à Constituição, ou aquela ofensa direta à lei federal,
precisa ter sido objeto de impugnação, de discussão, Carlos, nas instâncias ordinárias. É como se o STJ e o STF me dissessem o seguinte: meu amigo, você tentou resolver isso antes? Tentou. Não conseguiu? Não. Ah, tudo bem, agora eu vou cuidar disso. O que ele quer aqui é evitar que eu nunca tenha tratado do tema e, de repente, queira levar isso para Brasília. Vitor, pode perguntar. O que seria exatamente uma ofensa direta? Uma ofensa direta. Pode explicá-lo. O ofensa direta, Vitor, é aquela ofensa que ofende diretamente, objetivamente, um diploma. Por exemplo, imagina, vocês viram lá no Código de Processo Penal comigo, que a acusação tem 5 dias para fazer e apresentar seus memoriais, e a defesa também tem 5 dias para apresentar os memoriais. Imagina que o juiz tenha, naquele caso concreto, dado apenas 3 dias para a defesa. Veja, por mais que eu pudesse falar em ofensa ampla defesa, há uma ofensa direta, Vitor, ao artigo do Código de Processo Penal que diz que o prazo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias, a lei processual penal diz isso, e o juiz deu apenas 3. Então eu vou encaminhar um recurso especial ao STJ, dizendo: olha, STJ está aqui, ó. A lei está falando em 5, ele me deu 3. Há uma ofensa direta. O regramento aqui foi observado de maneira equivocada. Isso é uma ofensa direta. E o quarto requisito, esses 4 aqui, esgotamento das instâncias, ofensa direta à lei federal ou à Constituição, pré-questionamento e ausência de súmula em sentido contrário. Esses 4 primeiros requisitos, eles são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Eles são comuns ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Qual é o quarto? A ausência de súmula em sentido contrário. Ou seja, vocês já são alunos experientes de direito e sabem o que é uma súmula. A súmula é um enunciado de um determinado tribunal, pelo qual, né, Milena, aquele tribunal diz: olha, eu já julguei vários e vários casos aqui, e o entendimento que eu tenho sobre esta matéria é esse. E ele coloca ali na súmula. Então, eu tenho súmulas do STJ, do STF, súmula dos tribunais inferiores. Então, esse requisito está nos lembrando o seguinte, olha, se eu estou apresentando um recurso especial, ou se eu estou apresentando um recurso extraordinário, e a discussão que eu tenho ali, o que eu pretendo ver ali reconhecido, é algo que aquele tribunal já decidiu tantas vezes, a ponto de sumular o entendimento contra o que eu quero, em sentido oposto, em sentido contrário ao que eu quero, aquele meu recurso, Vitória, não será nem conhecido. Então, se eu estou apresentando um recurso extraordinário ao Supremo, e o que eu quero ver reconhecido naquele recurso extraordinário, o Supremo já decidiu o oposto, o contrário, aquele meu recurso não vai ser nem conhecido. Porque qual seria o sentido, Micael, de avançar com isso, desenvolver todo o recurso, se eu já sei o final dele? Então, se aquele tribunal, STJ ou STF, eles internamente já possuem súmulas opostas, contrárias ao que eu pretendo, eu não vou efetivamente ter conhecimento. Esses 4 primeiros requisitos, repito, são comuns para o recurso especial, Ulisses, e o recurso extraordinário. O quinto requisito, a repercussão geral das questões constitucionais, prevista aqui no artigo 102, parágrafo 3º, que a Sandra muito gentilmente colocou aqui no chat para a gente, é exclusivo do recurso extraordinário. E ele diz o seguinte: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar
a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo por manifestação de 2/3 de seus membros. 2/3 significa 8 ministros. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós vamos ter, dentro desse contexto, a Constituição me dizendo o seguinte: olha, Luísio, para que o teu recurso extraordinário seja conhecido pelo STF, a maioria qualificada dos membros do STF, no caso, 8 ministros, precisam reconhecer ali que a discussão é uma discussão relevante. Que o direito que está sendo ali desenvolvido, que o direito que está sendo ali discutido, não interessa só para aquele caso, mas interessa para todos os casos. Interessa para todos os casos, ou para uma grande maioria dos casos. Esta regra, definida aí no parágrafo 3º do artigo 102, é uma regra trazida na emenda 45, né? É uma regra trazida na emenda constitucional 45, que tem como objetivo fazer com que o Supremo cada vez mais trate de matérias que tenham uma repercussão mais ampla. A ideia aqui, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal que funciona como uma corte constitucional, daí porque ele tem competência para, em tese, declarar a inconstitucionalidade da lei ou de algo de um tratado, uma ação direta de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, e ele também representa o último grau jurisdicional no Brasil. Este parágrafo 3º tenta transformar o STF ou tenta colaborar para transformar o STF num tribunal cada vez mais voltado para questões importantes. Então, quando ele fala aqui em repercussão geral, ele quer evitar que aquele recurso seja um recurso exclusivamente relevante para aquele caso. Ou seja, o direito ali discutido, a matéria ali discutida, não transbordaria para outros casos, não transbordaria para outros recursos. Ficaria muito presa, muito adstrita aquilo ali. Como é que funciona na prática? Quando o relator do recurso extraordinário olha para aquele recurso e vê que aquele recurso não tem essa característica, ele submete a essa decisão aos outros membros do tribunal, e se 8 desses ministros, de fato, disserem não visualizo repercussão geral aqui, esse recurso não é conhecido. Pode perguntar, Raul. Professor, só tem algum exemplo em relação em matéria penal sendo discutido no STF, algum cor do tipo? Teve um caso do STF em que ele discutia, era um recurso que pretendia discutir a incidência de um agravante aplicada naquele caso, em que a parte dizia que aquela agravante, por eles, era um agravante dele ser líder do grupo criminoso, ofendia o devido processo legal, a forma que o juiz aplicou. Ele entendia ali que o juiz tinha aplicado aquela agravante sem os cuidados processuais e probatórios necessários. O Supremo não conheceu desse recurso. Disse, olha, a agravante aqui, ela existe no Código Penal, e a discussão aqui é uma discussão muito pequena, porque isso jamais será replicado num outro caso. E aí não conheceu do recurso extraordinário naquele caso. Então, veja, esse inciso 5º, insisto, ele é exclusivo do recurso extraordinário. Então, o recurso especial, eu vou ter que ter esses 4 requisitos, e o recurso extraordinário, os 5 requisitos. Tá bom? Vamos agora conversar um pouquinho sobre as hipóteses de cabimento, tanto a do recurso extraordinário, quanto a do recurso especial. Como eu falei no início da aula, nós não podemos perder de vista
que as hipóteses de cabimento, tanto para um quanto para outro, estão na Constituição. Então, o processo penal, o processo civil, o processo tributário, o processo do trabalho, eles vão à Constituição e tomam emprestados esses recursos. E, claro, adaptando-os às suas realidades, adaptando-os às suas perspectivas. Então, ele vai aqui à Constituição e toma aquele recurso emprestado, mas ele obrigatoriamente vai precisar adaptar isso à sua realidade. O artigo 102 da Constituição define as competências do Supremo Tribunal Federal. No inciso 1º, as competências originárias. No inciso 2º, as hipóteses de julgamento ordinário. E diz aqui no inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Claro, lembrados esses requisitos aqui, quando ele fala em única ou última instância, desde que exaurido, esgotado todas as instâncias ordinárias. Quando a decisão recorrida, a contrariar dispositivo dessa Constituição, b, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição, e d, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Estas são as 4 situações, as 4 hipóteses, Aloysio, que a Constituição permite o uso do recurso extraordinário. Isso aqui está no texto constitucional, à disposição, Micael, de qualquer ramo processual. Do processo civil, Gabriel, do processo penal, do processo tributário. O que acontece, Juliana, é que cada processo vai tomar emprestadas essas hipóteses e adaptá-las às suas realidades. E onde é que eu quero chegar com isso? 99% dos recursos extraordinários no processo penal, 99%, estão aqui nas 2 primeiras hipóteses. Por quê? Porque veja o que diz o C e o D. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. O que é lei ou ato de governo local? É uma lei municipal e uma lei estadual. Como a Constituição diz que a matéria penal, a matéria processual penal, é uma matéria federal, que será legislada pela União, pelo Congresso Nacional, são raríssimas as hipóteses em que nós vamos ter leis estaduais e leis federais que tratem de matéria penal ou processual penal. É por isso que quando ele fala aqui em lei ou ato de governo local, e na linha D ele fala em lei local contestada em face de lei federal, ele está me dizendo que a discussão ali é uma discussão que versa sobre lei ou ato municipal. Traduza isso por lei municipal e por lei federal. Então, eu só poderia ter aqui, Milena, um recurso extraordinário envolvendo as alíneas C e D se, eventualmente, nós estivéssemos ali na discussão de uma lei estadual ou lei municipal, que raramente vai tratar da matéria penal, certo? Raul, veja aqui, quando ele fala em lei local, traduza lei local como lei do município, uma lei municipal, e uma lei federal, uma lei estadual. Então, veja, a Constituição diz que a matéria penal e a matéria processual penal são matérias da União. Então, muito dificilmente, os municípios e os estados vão legislar e produzir leis que tratem da matéria penal.
É por isso que essas duas alíneas, C e D, são pouquíssimo utilizadas no processo penal. Que eu me lembro de cabeça, eu só conheço um caso, que foi o caso de uma lei do Estado de São Paulo, que regulamentou, no âmbito da Justiça do Estado de São Paulo, o uso no processo penal da videoconferência. Na época, o Código de Processo Penal nada falava sobre isso, e uma lei estadual veio tratar disso. Em recurso extraordinário, com base nesta linha C, o Supremo declarou e afastou aquela norma. Tanto é que depois o Código de Processo Penal teve lá inserido no artigo 185, até uma lei de iniciativa do senador Tasso Gereissati, a Lei 11.900, a regulamentação da videoconferência. Então, veja, quando ele fala aqui em lei ou ato de governo local na linha C, ou quando ele fala em lei local na linha D, ele está se referindo a leis municipais e a leis estaduais, que são muito férteis. Há muitos exemplos em matéria civil, ou em matéria tributária, em matéria administrativa. Mas a matéria penal e processual penal dificilmente é tratado aqui. Né? Então, ela vai ser dificilmente tratada desse contexto. O que é que eu estou querendo dizer? Que 99% dos recursos extraordinários no âmbito penal estão fundamentados ou na linha A, de contrariar dispositivo desta Constituição, ou na linha B, que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, a maioria, mas quando digo a maioria, é a maioria, quase a totalidade dos recursos extraordinários vão tratar de uma ofensa, de uma contrariedade, de uma agressão ao texto da Constituição ou de uma agressão, de uma contrariedade à lei federal a ponto de declará-la inconstitucional. Pois não, Vitor? Sobre essa linha B, pode ser também, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade de uma medida provisória? Pode, porque a medida provisória, nesse caso, tem um status de lei federal, tanto é que ela pode vir a ser convertida em lei federal, até mesmo tacitamente, caso não haja apreciação no prazo legal. Tá? Ela poderia sim. Então, o que eu quero dizer aqui, Carlos? O artigo 102, em seu inciso 3º, tem claramente essas duas primeiras alíneas, A e B, como as alíneas mais recorrentes em matéria de processo penal. A mesma coisa nós vamos identificar, Micael, Aloísio, Carlos e todos os outros, no artigo 105. O artigo 105 trata das hipóteses de recurso especial. Veja o que ele nos diz aqui no inciso 3º. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, até aqui não há mudança em relação ao inciso 3º, mas ele continua, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Então, muita atenção, Carlos, nessa diferença aqui dos dois incisos terceiros. Porque, veja, o inciso 3º do artigo 102 fala que a decisão é tomada em única ou última instância. Já, Luísio, o inciso 3º do artigo 105 fala em decisão tomada em única ou última instância, mas ele diz de onde? Pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados. Então, na prática, só cabe recurso especial contra decisão de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Exclui as decisões das turmas recursais dos juizados especiais. Então, olha só. Houve um processo, por exemplo, por injúria, lá no juizado especial. O réu foi condenado. O recurso é um recurso dirigido à turma recursal, que não é tribunal. Ela é um colegiado de 3 juízes de primeiro grau. Mas ela funciona como um segundo grau do sistema do juizado especial.
Desta decisão da turma recursal, eu até posso apresentar um recurso extraordinário. Por quê? Porque é tomada em única ou última instância. Agora, no caso do recurso especial, a Constituição nomina de forma expressa quais são os tribunais que, de alguma maneira, têm uma prévia indicação. Eu tenho aqui um tribunal próprio em relação a isso. Ou seja, contra a decisão da turma recursal, cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. Só cabe recurso especial contra a decisão oriunda de tribunais regionais federais, dos 5 que nós atualmente temos, e dos tribunais dos estados, ou seja, dos tribunais de justiça. Certo? E aqui ele traz as hipóteses. Ocorrerá, Carlos, com o inciso 3º do 105, a mesma coisa que ocorre com o 102. Lembra que eu falei que 99% dos recursos extraordinários estão aqui nas linhas A e B? Acontecerá a mesma coisa no recurso especial. Porque veja o que diz aqui, Milena, a linha C, desculpa, a linha B. Julgar válido ato de governo local. Ato de governo local é um ato administrativo local, um decreto do prefeito, um decreto do governador. Então, caberá recurso especial contra o ato de governo local, repito, um decreto do prefeito, um decreto do governador, contestado em face de lei federal. Essa linha B é raríssima no processo penal, porque muito dificilmente você vai ter um decreto do município ou um decreto do estado tratando de matéria penal. É muito comum em matéria tributária, em matéria administrativa, em matéria de saúde pública, em matéria ambiental, e vários outros temas. Mas em penal é muito difícil. Então, 99% dos recursos especiais penais estão concentrados na linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, e na linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado, ou atribuído, perdão, outro tribunal. O STJ quer, com isso, garantir, na linha A, que a lei federal seja aplicada, e corretamente aplicada, e na linha C, que ela seja aplicada de maneira uniforme. Então, a interpretação que eu dou ao Código Penal, ao Código de Processo Penal no Ceará, no Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, tem que ser a mesma. Uma das principais funções do STJ é exatamente essa uniformização, é dar essa aplicação padronizada, standard, uniforme aos dispositivos de normas federais. Repito, o Código Penal, o Código de Processo Penal, legislação extravagante, a lei de execução penal e etc. Então, em resumo desse monte de coisa que nós vimos hoje, o que é importante? Primeiro, são recursos constitucionais, são recursos que têm aqui como abrangência a estrutura constitucional, portanto, as hipóteses de cabimento são desenhadas e delimitadas pela própria Constituição, cabe a cada processo ir lá e buscar adaptar a sua realidade, e a gente viu que no caso do processo penal, nem todas essas hipóteses elas são utilizadas de maneira idêntica, né? Porque algumas tratam e trabalham com situações tipicamente voltadas para um direito municipal ou estadual, que a Constituição fala de direito local, o que afastaria aí por completo a possibilidade de reconhecimento disso como uma estrutura cabível ou que seja admitida a apresentação de um recurso extraordinário. Queridos, eu estou finalizando aqui, já ouço vocês as dúvidas, deixa eu só finalizar aqui a nossa chamada e eu já ouço as dúvidas de vocês. Professor, não esqueça de mim não, na chamada. Não esqueça não, querido, pode ficar tranquilo. Só terminando aqui, eu já ouço as dúvidas.
Quais são as dúvidas? A minha dúvida está no chat, mas é melhor falar. Ok, considerando os requisitos que nós vimos, talvez seja um recurso que menos se utilize na justiça. Porque é o quê? 100, 40 no máximo? 100 no máximo? Não, eu concordo a primeira parte contigo. Dos recursos, eles são bem menos. Né? Você tem aí, de todos os recursos que nós vimos, de longe, é o recurso menos utilizado. Ainda está na escala dos milhares, Vitor. Ainda vamos trabalhar aí com milhares. Mas porque a gente tem uma justiça com hoje em tramitação mais de 100 milhões de processos. Né? Mas se você analisa estatisticamente em relação à incidência de recursos, como, por exemplo, apelação, recursos em sentido estrito, há um volume muito menor, realmente. Repito, é um volume menor, ainda precisamos pensar padrões brasileiros, onde a gente tem uma justiça hoje na casa de milhões de ações em andamento. Tá bom? O que mais? Bem, queridos, nós vamos, repito, na próxima quinta-feira, Carlos Mateus, e na próxima terça-feira, nós vamos falar das ações de impugnação, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. E na quinta-feira da semana que vem, a gente faz uma revisão e logo depois, para Renata e todos os outros, vocês estão definitivamente livres de mim, né, livres do Motinha, e aí vão se encontrar apenas na prova no dia 10, certo? Então, semana que vem a gente conclui na terça-feira o nosso programa, dia 27 a gente faz a revisão, e aí depois vocês estão liberados com um único compromisso no dia 10 fazer a prova. Estamos Professor, combinados? Diga, Raul. o senhor ministra algum cadeira de estágio, algo do tipo ou não? Não, por enquanto não. Você está liberado mesmo de mim. Já está livre, definitivamente. Queridos, um bom dia para vocês. A gente se encontra quinta-feira, se Deus quiser.